Salve, salve galerinha, boa noite. Tô aqui nessa quarta-feira de poesia, respiro, suspiro, pra gente não pirar em doidar. Vou trazer um poema pra vocês, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre essa situação geral do Antilogia, né? Tô voltando, as aulas da faculdade também voltaram, estágio recomeçou, o trabalho segue e tudo mais. Então tem sempre aquela correria que nunca para, né? É, Tô aqui, é tarde já, eu vou lançar o vídeo e aí vou interagindo à medida que for possível pra gente conversar e tal. É compreensível essa correria, todo mundo tá corrido e eu gosto desse horário da noite, que normalmente as pessoas estão com o celular e tudo mais. Hoje eu tô fazendo um vídeo aqui fora do padrão formal e tudo mais, para poder conversar um pouco mais com vocês. Lembro que essa ideia é sim de sempre ter uma forma mais participativa de poder conversar. Tive alguns retornos de comentários de pessoas falando comigo no privado e tal. Eu acho isso muito bom, me motiva bastante a seguir. Sei que isso aqui não é nada fácil e tal. E do domingo pra cá eu fiquei pensando como que o Antilogia, né, o projeto pode melhorar. Questão de luz, de imagem, de acesso à ferramenta do YouTube. Nunca tinha publicado um vídeo no YouTube, fui lá ver como é. Então, fui conhecendo também as ferramentas, fui ajustando um pontinho aqui, um pontinho ali e pensando de como progredir e melhorar, né? Então, é um passo a passo na caminhada. Hoje eu vou trazer para vocês um poema desse livrinho aqui, Versos em Pandemia, organizado pelo professor Roberto Remígio e Vlader Nobre, né? Eu falei no vídeo do YouTube que ia ler o poema, mas acabou ficando corrido e nem li. Mas mentira, só para fazer o segundo vídeo aqui, ter pano pra manga para poder conversar com vocês. Mas vou ler sim para vocês. É um poema que eu escrevi em novembro. Novembro foi o período ali que eu ainda consegui escrever alguma coisa. Por conta de processos pessoais, acabei me fechando para escrita. Isso acontece quando eu não estou muito legal. Mas escrevi algo que me motivou bastante naquele período. Logo na sequência aconteceu outra coisa e aí me fechei novamente para a escrita de novo. Que eu ainda não escrevi um poema em 2021, não pensei em nada disso. Aliás, comecei um lá, mas nem terminei, porque eu acho que eu me entrego à escrita, eu escrevo de uma forma que eu preciso estar conectado ao processo. Eu não, o meu processo de criação ele é um pouco diferente nisso. Eu acho que esse processo é pessoal, é intrínseco a cada um, então cada um tem que respeitar e saber lidar com o seu processo de criação. E eu acho isso muito importante e precisa ser falado. Então eu vou ler aqui o poema para vocês. Se chama A Deriva. Dia de aperto no peito, noite de saudade preventiva. E seguem assim dias e noites. Ansiosa, incerta e inativa. Segue assim a minha vida. A vida severina está rendida. E neste caminho, à deriva, vislumbro um horizonte duvidoso, sem sonhos e sem planos. Entregue ao acaso do fim, refém do momento e dos anos futuros e dos anos passados. Observo daqui os muitos pecados de nós, tolos seres humanos, à deriva. É um poema que reflete, né, a situação ainda de pandemia, de um isolamento social que no período estava um pouco mais em vigor, a gente tinha mais respeito à situação. Eu lembro vou citar um exemplo pessoal. Essa semana passada, desculpa, eu precisei ir ao shopping de Petrolina para resolver algo de documentação lá num local lá que só resolve lá. E tipo, observando, bom observador que sou, gosto de ver, observar, vi que tinha umas setinhas no chão apontando a direção que você tinha que ir. Então você tem que seguir um fluxo, como se fosse uma organização do tráfego, né, ali dentro, do trânsito, como é na rua e tal. E aí vinham adultos e crianças e jovens e senhores e senhoras no sentido contrário daquela fila, né? Então, pessoas sem máscara e tal, mesmo no ambiente dizendo que tinha que usar. E como isso banalizou, né? No período de pandemia, né? A gente fazer um balanço geral
de março pra cá, que já tem quase um ano de pandemia, de isolamento e tudo mais. E aí eu percebi isso no shopping, né? Que é um ambiente controlado, entre aspas, pelas pessoas que estão ali prestando segurança e tal. E outra situação foi que nesse mesmo dia eu tive que ir numa papelaria comprar papéis, material. E aí vi muito pentelho, guri e tal. Pentelho é pessoa de Recife, eu falo guri, criança e tal. E nos preparativos, né, pra volta às aulas da escola. E aí eu me questiono também, pergunto como é que vai ser essa volta às aulas para as crianças, mesmo no cenário de vacina que já saiu, mas que os profissionais da educação e os profissionais que também trabalham na escola, que são muito importantes para o funcionamento como um todo, né? Porque a gente sabe que a escola não é só sala de aula, tem toda uma estrutura ali. Então, não sei como é. É uma das perguntas que eu muito me questionei nesse período de pandemia para falar, né? Para perguntar, questionar. E a pergunta era: o que há de ser? Eu ainda não encontrei essa resposta. Eu acho que vou continuar procurando por mais um tempinho. Afinal, a pandemia não acabou, embora a gente veja muito relaxamento das medidas de segurança, enfim, eu não vou julgar a hipocrisia, não vou dizer, apontar, não sou desse perfil, mas eu gosto de questionar e de observar, sim, como que os fluxos estão acontecendo, para onde que está convergindo a situação. Então, muito desse poema A Deriva fala disso, né? De estar meio que desnorteado, sem uma noção, de aperto no peito, de pensar, de ter saudade, de seguir assim ansioso, incerto. Então esse poema transparece muito aquilo que eu estava sentindo em novembro, quando eu escrevi, e continua também. Então fica a reflexão, fica o convite a pensar, e a gente vai pensando, vai articulando, vai construindo e desconstruindo, né? Acho que tem essa ambiguidade que nos poemas eu consigo trabalhar bem, que gosto disso. Então, a pergunta que eu fiz ainda, não me lembro a data especificamente, mas posso pesquisar. O que há de ser? Eu ainda me questiono sobre isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço, muito obrigado. A gente se fala. Valeu, até mais.